Então, pessoal, nosso próximo convidado aqui, ele vai falar um pouco das criptomoedas e um pouco desse futuro aí que está chegando. Obrigado. Então, vamos lá. Por onde a gente começa, né? Quando o Vinícius me convidou para fazer essa palestra, aí ele perguntou, tá, Brusque, então vai lá, me diz o que é que tu vai falar na palestra, qual vai ser o assunto, né? Ele acabou de me fazer essa pergunta, inclusive. E eu falei, bom, a gente podia colocar alguma coisa assim meio genérica, né, para abranger bastante, para deixar a coisa informal e ter bastante abertura para a gente falar sobre várias coisas. Daí eu sugeri esse título, tipo Bitcoin, tecnologia e a soberania do indivíduo, a soberania pessoal da pessoa, do humano. Mas sei lá, acho que ele achou que isso ficou meio vago, né? Daí ele disse, não, mas assim, manda uma lista de tópicos, né? Aí eu mandei. Só que... Opa, volta. Deu pane? Deu pane na academia? Aí? Deu. Aí eu mandei uma lista de tópicos e eu acho que ficou meio extenso, né? Porque daí no fim, ali, quando eu olhei no programa, ele colocou Bitcoin. Daí, tá, ok, então vamos falar sobre Bitcoin, né? Mas antes de falar sobre Bitcoin, eu acho que vale a pena a gente entrar talvez um pouco mais a fundo nesse assunto, assim, porque a gente ouve muito essa palavra Bitcoin, né? Bitcoin é uma coisa que foi criada há 10 anos, começou a ser bastante falada talvez há uns 4 anos mais ou menos, e muito pouca gente sabe o que isso significa. E bem pouca gente ouviu falar, na verdade, né? Ou pelo menos foi explicado para elas o que Bitcoin é, né? Então talvez seja bom a gente voltar, retroceder um pouco, né? Retroceder até mesmo talvez dentro de nós mesmos, quem nós somos, né? Então, assim, tipo, quem é Edson Brusque, por exemplo? Bom, eu sou catarinense, nasci em Santa Catarina, moro em Santa Catarina. Eu sou músico, eu comecei a tocar muito criança, eu venho de uma família de músicos, na verdade eu venho de uma família de agricultores. Meu pai saiu da roça mesmo e foi para a cidade, confirmando o axioma da ação de Ludwig von Mises, de que os humanos agem em busca do que eles acham que é melhor para si, e ao fazer isso, eles também acabam buscando o que é melhor para as pessoas ao seu redor, sua família, né? E eu também sou programador. Eu comecei a programar há 35 anos. Tá? E eu também sou engenheiro eletricista formado na FURB. E é muito legal ter subido nesse palco e olhado para essa coisa aqui e lembrado que quando a gente fez esse produto, teve um lote de drivers que quando ligava, o treco travava e não destravava mais. E aí tu desligava o equipamento e quando tu ligava de novo, um outro driver maldito travava. E aí tu ficava com 8 pixels lá ligado. Isso é um produto meu. Isso é algo que foi desenvolvido por mim. Há 12 anos mais ou menos. Faz 12 anos que isso está instalado aqui na Rivage. E eu sou mestre em engenheiro digital. E eu sou humano. Óbvio, né? Bastante óbvio. Mas por que eu estou colocando que eu sou humano? Porque, sendo humano, eu me identifico com um grupo bastante particular de humanos que se dizem voluntaristas. Voluntarista é alguém que reconhece como corretas apenas as interações voluntárias entre os indivíduos. As interações que não são voluntárias, nós temos um nome muito bom para isso que vocês conhecem, é escravidão. Sempre que um humano força outro humano a fazer uma coisa que ele não quer, isso se chama escravidão. Não interessa se essa outra pessoa está vestindo farda,
não interessa se essa outra pessoa é o rei, não interessa se essa outra pessoa foi eleita democraticamente ou não, é escravidão. Sempre que alguém tentar mandar na sua vida, é escravidão. E sempre que você tentar mandar na vida de outra pessoa, é escravidão. Esse é o ponto de vista do voluntário. E isso tem tudo a ver com Bitcoin, que a gente vai falar. Isso tudo vai acabar se encaixando, tá? Aguardem, tenham paciência. E o que é comércio? Comércio é a troca voluntária de produtos. Então, quando você faz uma troca de produtos, a forma mais simples é escambo, né? Eu te dou água e você corta a minha grama, não sei, tá? Qualquer coisa. Isso é uma troca voluntária, você estava com sede, eu não estava a fim de cortar grama, ok, a gente entrou num acordo, foi voluntário, isso é comércio, tá? Acontece que você ficar fazendo escambo é muito chato, isso não é escalável. E aí, para você conseguir escalar as trocas voluntárias, para que você consiga fazer as trocas voluntárias com maior velocidade, você precisa ter dinheiro. Dinheiro é simplesmente o produto mais líquido dentro de uma economia. Brusque, mas dinheiro não é a criação dos capitalistas Illuminati, maçônicos, burgueses para explorar o proletariado durante a Revolução Industrial? Não, isso não tem nada a ver. Outro amigo teu de outra vertente ideológica pode dizer que o dinheiro é a raiz de todos os males. Está lá em Timóteo 1, capítulo 6, versículo 10, se não me engano, né? Porquanto o dinheiro é a raiz de todos os males e por isso muitos se Não, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e por causa desta cobiça muitos se desviaram da fé. Blá, blá, blá. O que Paulo de Tarso está se referindo é o amor ao dinheiro. Ele está falando da cobiça, ele não está falando do dinheiro. E a cobiça é um dos 7 pecados capitais. E se eu fosse eleger um pecado para ser a raiz de todos os males, eu jamais elegeria a cobiça. Eu acho que a cobiça até é interessante, a cobiça até pode ser positiva. Se você cobiça alguma coisa e você trabalha honestamente para obter aquilo, muito bom, né? Muito legal. Um pecado que eu colocaria como a raiz de todos os males seria outro, seria a soberba. Soberba é quando você acha que você é mais do que o seu próximo e por isso você tem o direito de mandar nele. Sacou? É o ponto de vista voluntário, é o ponto de vista do voluntarista. Então, a soberba, sim, para mim isso seria a raiz de todos os males. É quando um político, ou quando, sei lá, alguém que se acha moralmente superior a você, acha que tem o direito de te proibir de fazer alguma coisa ou te obrigar a fazer alguma coisa, tá? Eu jamais colocaria na mesma lista de pecados soberba junto com gula e luxúria, por exemplo, que são divertidos pra caramba e não fazem mal a ninguém. Por ser o produto mais líquido de uma economia, o dinheiro resolve o problema da dupla coincidência dos desejos. Porque se você for... Por que escambo não é escalável? Porque se você, tem peixes, né? Você é um pescador e você quer maçãs, você precisa encontrar alguém que tenha maçãs e queira peixe. E quando você começa a rodar uma economia com uma quantidade muito grande de produtos, já dá para notar que isso começa a ficar bastante complicado. Então, é onde o dinheiro resolve esse tipo de problema. Ele vai ter algumas funções, entre elas o meio de troca. Porque você, ao invés de você ter que encontrar alguém que queira peixes, né, você simplesmente troca seus peixes por dinheiro com qualquer pessoa, porque todo mundo vai lidar com dinheiro, seja a forma de dinheiro que seja. E aí depois você encontra alguém que tenha maçãs, pega o seu dinheiro e troca por maçã. Então, por meio de um meio
por meio de um meio intermediário, você consegue mais facilmente escalar a economia. E o dinheiro também vai servir como uma unidade de conta, porque se você não tiver alguma coisa para te servir como uma unidade de conta, começa a ficar bastante complicado. Nós somos engenheiros, certo? Então a gente usa várias unidades de medida. A mais óbvia delas talvez seja metro, certo? Se a gente não tivesse metro, a gente ia ter que começar a calcular as coisas em quantas cadeiras de comprimento tem essa sala, quantas salas de comprimento tem a cidade de Blumenau. Não dá, né? A coisa começa a ficar impossível. Então, você elege alguma coisa para ser a sua unidade de conta, e o dinheiro é essa unidade de conta. Facilita muito a sua vida. E também como reserva de valor, tá? Eu vi que já tem gente fazendo perguntas, né? Eu não vou abrir para perguntas via microfone, porque isso toma muito tempo. No final, eu vou tentar responder o máximo possível de perguntas, tá? Então, eu estou encurtando a parte em que eu falo para poder ter mais a parte em que eu respondo depois, tá? Vamos ver se vai funcionar. E o que é informação? Escrevi errado lá, tudo bem, acontece. Bom, informação pode ser várias coisas. Informação é interessante porque é um conceito tão óbvio assim que fica meio difícil até de conceitualizá-lo, né? Porque um conceito também é informação. Então, tipo, dado, registro, fato, conhecimento, mensagem, né? São informações. Ok, por que é que eu falei dessas três coisas? Comércio, dinheiro e informação. Porque essas coisas, até bem pouco tempo, elas existiam em forma descentralizada, mas de forma meio tímida, digamos assim, tá? Você tinha informação, você tinha livros, né? Quando o Gutenberg fez a imprensa, ou alguns dizem que ele não foi ele que inventou, tá? Mas ok, que seja. Desde que a gente tem a imprensa, ficou mais fácil imprimir livros, depois mais livros foram impressos, depois jornais, tal, ok? Mas sempre você tinha a possibilidade de haver um censor, de ter um governo que proibia que certas coisas fossem divulgadas. Você tinha leis de propriedade intelectual, por exemplo, que impediam que certas coisas fossem divulgadas, e assim por diante, não sei. Então, e a mesma coisa com dinheiro, né? Você sempre teve um ente que podia te obrigar a utilizar uma determinada forma de dinheiro. No Brasil, por exemplo, e isso é em praticamente todo o país do mundo, nós temos lei de curso forçada em relação ao real. Você é obrigado a receber real. Se você tiver uma loja e alguém quiser pagar, e alguém alguém quer pagar em real, e você falar na tua loja, não, eu não aceito real, eu só aceito dólar. Não sei, por que cargas d'água? Você só aceita Guarani. Não sei. E isso for em território brasileiro, a chance de você ser preso é bem grande, tá? Então, dentro da sua loja, você é obrigado a aceitar a moeda que o governo te obrigou a aceitar. Então, isso se chama curso forçado e isso está na legislação brasileira, tá? Então, de novo, nós temos uma centralização. Você tem alguém que centraliza este poder sobre a moeda, te obriga a utilizar o real, certo? Mesma coisa nos Estados Unidos, em alguns países isso é um pouco mais flexível, como por exemplo no Paraguai você pode ter contas bancárias em dólar. Tem uma história muito legal sobre o Paraguai, mas eu não vou entrar nisso porque tomaria um pouco de tempo. Talvez nas perguntas eu fale se sobrar tempo. Então, informação, dinheiro, e a outra coisa que eu falei foi informação, dinheiro e comércio, né? E comércio também, as formas de comércio que nós temos até hoje, todas elas têm alguma forma de centralização. Nós podemos fazer negócio entre nós, né? Dá tranquilamente para, tem um tiozinho que vai lá em casa, corta a minha grama uma vez por mês, eu pago para ele, ele não emite nota fiscal, e
e tal, por isso mesmo, e beleza, tranquilo. Ok, é uma forma de comércio descentralizado. Mas fazer isso em alta escala, não dá. Começa a se tornar bastante complicado, certo? Porque você sempre vai ter governos e outras dificuldades para que você consiga fazer negócios em grande escala de forma descentralizada, tá? Bom, mas é aí onde o mundo começa a mudar, tá? Para início de conversa, talvez isso seja um adendo, não planejei muito bem isso. Primeira coisa é que a informação ela está dispersa na sociedade, tá? Então, mesmo que a informação, mesmo que se tente centralizar a informação ela não existe num computador central. A informação está dispersa. Um pouco de informação dentro da cabeça de cada um e em livros e etc. Tudo mais, né? Então, e exatamente porque a informação está dispersa na sociedade, cada pessoa possui um pequeno subconjunto dessas informações e as utiliza para navegar no universo em busca da sua própria felicidade. E justamente por causa disso, mesmo que você tivesse capacidade de processamento infinita, você não tem como pegar um grupo de pessoas e movê-las em direção a um mundo melhor. E movê-las em direção a maior felicidade, ou algo do gênero, sei lá, utiliza o termo que você quiser. É impossível, porque cada pessoa tem dentro de si aquilo que a realiza. Claro que as pessoas fazem besteira, claro que as pessoas tomam decisões ruins, mas, em geral, as pessoas estão buscando a sua própria felicidade. Eu prefiro cada um de vocês buscando a sua própria felicidade do que um tiozão aqui sendo o rei da galera, dizendo o que vocês têm que fazer para buscar a própria felicidade. A alternativa A ou a alternativa B, qual vocês acham que vai funcionar melhor? Não é uma pergunta retórica, não, pode responder. A ou B? Cada um escolhe o seu próprio caminho ou um tiozão aqui vai dizer para vocês o que vocês têm que fazer? Qual funciona melhor? A, né? Meio óbvio, né? Ok, era uma pergunta retórica. Mas por incrível que pareça, tem muita gente que pensa que é B. Tem muita gente que pensa que vai ser lá um rei do gado tocando a boiada, que é o cara que vai dizer para onde é que vocês têm que ir, o que é que vocês têm que fazer, tá? E aí que a gente começa a entrar no papo de centralização versus descentralização. Porque além da informação estar dispersa na sociedade e os sistemas descentralizados serem muito mais eficientes, eles são muito mais resilientes. O pessoal que trabalha com tecnologia da informação sabe muito bem disso. Se você tiver um sistema com um ponto central de ataque, é muito fácil você ir lá e derrubá-lo. Agora, se você tiver um sistema em que cada nó é independente, tu derruba um nó, o resto da rede continua funcionando. A internet é assim, certo? Então, alguém aqui lembra do Napster? Quem lembra do Napster? Ou só eu sou tão velho assim? Ninguém lembra do Napster? Caramba! Um lá, pelo menos um para me salvar. O Napster foi uma rede de compartilhamento de arquivos que fez muito sucesso lá pelo ano 2000, tá? E, inclusive, a banda Metallica, que aliás eu gosto da banda, tá? Mas os caras pagaram o maior mico declarando guerra ao Napster. Porque tinha muita gente compartilhando músicas do Metallica no Napster e eles não gostaram disso, porque eles acharam, a gente está perdendo dinheiro. Esses loucos aí estão compartilhando música nossa e a gente não está gostando. E eles fizeram a maior das campanhas e eles e mais, né, toda a indústria fonográfica conseguiram derrubar o Napster. E surgiram Kazaa e Muli, que talvez vocês lembrem, é um pouco mais novo. Esses sistemas, alguns até estão funcionando, mas não adiantou muito derrubar o Napster, porque daí veio o Torrent. Derruba o Torrent. Vai lá. Quero ver.
Por que é que você não derruba o torrent? Porque o torrent é descentralizado. Então, alguém vai pegar aquele livro que foi escrito há 100 anos e que ninguém mais edita e que você não pode copiar por causa de alguma lei de propriedade intelectual. Estou dando um exemplo tosco, tá? Tipo, sei lá, se o livro já tem 100 anos, a propriedade dele já expirou, mas vocês pegaram. Aquele livro que vocês não encontram lá, tal, não existe, e ninguém pode tirar cópia, porque se tirar xerox, não sei o que, lá pode ser multado, não sei o que. Alguém vai lá, escaneia o livro, coloca no torrent, pronto, todo mundo copia, deu, acabou. Não tem mais essa. Tá? Outra coisa, dinheiro. Vocês não vão lembrar. Essa história não é muito conhecida. Teve uma empresa que foi fundada em 96, se não me engano, e foi até 2009, e não foi a única. Eu acho que ela acabou fechando lá por 2009, que era a eGold. O que a eGold fazia era, você tinha uma conta na eGold, tipo um banco, só que a tua conta não estava denominada em dólares, a tua conta estava denominada em gramas de ouro. E você podia transferir dinheiro para outras pessoas que tinham conta na eGold em ouro. Ok? Cara, lindo, maravilhoso. Mas tu acha que o governo dos Estados Unidos ia deixar? Lógico que não, né? Batalha judicial e coisa arada, e os caras foram, né, processados. Eu acho que até um dos caras foram presos. Aquelas desculpas de sempre, estão financiando terrorismo, lavagem de dinheiro, não sei o que, blá, blá, blá. Aquelas desculpinhas de sempre, fecharam a empresa, né? Aí, em 2008, alguém ou um grupo de pessoas se auto-intitulado Satoshi Nakamoto, que certamente não é o nome de verdade, criou uma coisa chamada Bitcoin. A rede entrou em funcionamento em comecinho de 2009, já está há mais de 10 anos funcionando. Derruba Bitcoin. O eGold vocês derrubaram. Derruba Bitcoin. Estão tentando. Até agora não conseguiram. Tá? Faltou uma peça nessa charada, né? Comércio. eBay, Mercado Livre, Alibaba, né? A gente tem usado bastante esses serviços, né? Eles funcionam, mas eles são centralizados, eles precisam seguir regras do governo, não dá para vender qualquer coisa lá. Eles têm lá seus defeitos, tal, mas até funcionam, tal. Mas você sempre vai ter algumas dificuldades, como, por exemplo, sei lá, vai ter lugar, por exemplo, em que, não sei, talvez em algum país, Bíblia seja proibido vender. Para a gente, talvez isso seja impensável, tá? E olha, eu inclusive não sou religioso, tá? Mas você já imaginou ser proibida a venda de Bíblia? Tem país que é, tá? Então, bom, teve uma galera, é óbvio que a primeira coisa, né, quando a gente fala assim, fazer um site para vender qualquer coisa, a galera já de cara, né, vai pensar drogas, né? Lógico. E, obviamente, droga é um grande mercado, certo? Se não fosse, né? Se não fosse um grande mercado, não estariam os Estados Unidos há 50 anos lutando contra os cartéis de droga e perdendo, certo? Então, a Silk Road foi um site criado para, tipo Mercado Livre, tipo eBay, onde não tinha muita restrição de coisas que você podia vender lá dentro. Tipo, pornografia infantil não pode, tinha algumas coisas que não podem, mas tipo droga, por exemplo, podia. Estados Unidos não gostou, derrubaram o site 2 vezes. O site foi recriado, inclusive, depois que ele foi derrubado de novo. Um dos administradores do site foi preso, é o Ross Ulbricht. Eu, inclusive, tive o prazer de conhecer a mãe dele, e eu me emociono só de lembrar disso. Ok? Ross Ulbricht é um cara que pegou 2 prisões perpétuas por administrar um site. Ele não estava vendendo drogas, ele estava administrando um site. Quem é que pega 2 prisões perpétuas? Assassino serial, no mínimo, né? Não um administrador de sites. Ok?
obviamente, quiseram pegar o cara para usar de exemplo. E a história é longa, vocês podem procurar na internet se vocês quiserem. Inclusive, tem um documentário super legal, acho que na Netflix, falando sobre isso. Então, ok, derrubaram o Silk Road. Derruba o Open Bazaar. Tá? Open Bazaar é torrent com Bitcoin com Open Bazaar, né? Com Interplanetary File System. Que pronúncia terrível. Sistema de arquivos interplanetário, tá? Que é uma outra tecnologia que talvez não sei se alguém aqui ouviu falar, tá? É um sistema de arquivo que roda na nuvem utilizando várias tecnologias bem novas, em que você publica um arquivo lá, esse arquivo vai ter um hash, ele vai estar espalhado em diversas máquinas e a coisa é meio complicadinha para ficar explicando, mas uma vez que o arquivo está lá na rede, o arquivo está lá na rede. Pronto, tá? Então, o Open Bazaar usa isso e mais alguns mecanismos para criar um comércio realmente descentralizado. Então, você consegue manter a tua loja funcionando no Open Bazaar sem ter como alguém derrubar, tá? Só fazendo alguns complementos rápidos. Bitcoin tem alguns probleminhas, como por exemplo a escalabilidade. Bitcoin consegue fazer tipo 5 transações por segundo. Então, isso não é nada, porque a Visa consegue fazer 50 mil transações por segundo. Então, de que adianta você ter um sistema descentralizado se ele não escala, certo? Então, aí como é o pessoal, só que, cara, tem 8 bilhões quase, né? Tem 7,7 bilhões de cérebros no mundo. Alguém vai pensar em alguma solução, né? Então, uma das soluções, por exemplo, é a Lightning Network, que já está rodando aí há quase 2 anos, um ano e cacetada, que é uma rede que funciona em cima da rede do Bitcoin, e com a Lightning Network você consegue fazer, não se sabe quantas transações por segundo, tá? É absurdamente rápido, tá? E aquele penúltimo item que eu tinha colocado antes da pergunta era possíveis cenários futuros? Quem sabe? A incerteza é a única certeza, como disse John Allen Pauls, um matemático. A gente realmente não sabe o que o futuro nos reserva, mas eu sou otimista. Eu acho que o mundo está caminhando em direção à descentralização e eu acho que isso é muito bom. Eu acho que esses grandes poderes coercitivos que temos em cima de nós, que nós estamos tão acostumados com eles que normalmente nós nem vemos. Tipo, eu até há uns 5 anos mais ou menos, eu sabia que tinha coisa estranha no mundo, mas eu realmente não sabia muito bem o que. E aí, por algumas coincidências, eu fui descobrindo. E eu acho que hoje eu sei, tá? E se vocês forem procurar, vocês vão descobrir também, tá? Mas a coisa central é essa. Existem gente mandando em vocês e essas pessoas não têm direito de mandar em vocês, porque vocês são humanos e essas pessoas também são humanos e nenhum humano é superior a outro humano, tá? E uma outra coisa, a gente vê muita gente falando algumas coisas que realmente não condizem muito com a realidade, mas como disse Ayn Rand, você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. E tem uma outra frase dela que está no meu TCC, que é: se você encontrar uma... esqueci a palavra? Uma discrepância... esqueci a palavra. Então, se eu lembrar, eu falo. Mas era uma frase muito boa. Deixa para outra hora. Livros que eu gostaria que vocês lessem. Tá? Depois vai ter um slide com o nome de todos eles. Hayek, em 76, escreveu esse livro, que é A Desnacionalização do Dinheiro, onde ele diz que
sem uma entidade coercitiva te obrigando a utilizar uma forma de dinheiro, melhores formas de dinheiro surgirão naturalmente no mercado. Ele fez esse argumento em 76, tá? Muito antes do Bitcoin. Antes dele ainda, Rothbard fez um livro, O que o governo fez com o nosso dinheiro, em que ele conta a história do dinheiro. Dinheiro não surge, eu falei, né? Dinheiro não surgiu dos capitalistas malvadões explorando o proletariado, né? Não. O dinheiro, ele surge espontaneamente da sociedade, tanto que sociedades primitivas têm suas formas de dinheiro. Então, as pessoas, elas estão fazendo as suas trocas, estão fazendo os seus escambos, de repente elas chegam à conclusão de que, cara, a gente podia usar uma conchinha, lá, assim, tipo, como um meio intermediário de negócio, né? Talvez isso seja legal, né? Porque eu levo cerca de 1 hora para pegar essa conchinha, escolher ela bem redondinha assim, fazer um furo e tal, para fazer um colar. E então ela representa mais ou menos 1 hora de trabalho. Então acho que a gente podia utilizar essa continha, essa conta, né, de colar como uma forma de dinheiro, né? Os colares dos índios são formas de dinheiro. Vocês sabem por que é que se usa colares? É por uma questão de segurança, porque se você deixar o teu dinheiro na tua oca, ele pode ser roubado, mas se você estiver vestindo o seu dinheiro, é mais difícil dele ser roubado, certo? Vocês sabem por que é que cafetões e traficantes de drogas usam correntes de ouro? Pelo mesmo motivo. E também porque se eles forem presos, aquilo que eles estão vestindo será devolvido para eles quando eles forem soltos. Ok? Não é só ostentação, não. As pessoas agem de forma racional. Não subestime a inteligência do próximo. Bitcoin é a moeda na era digital, do Fernando Urich. Fernando Urich tem um excelente canal no YouTube. Ele é de Porto Alegre. E esse livro ele fala de Bitcoin mais especificamente. Ele meio que pega a história lá onde Rothbard parou e continua. E para quem quer a parte técnica, quer saber como o Bitcoin funciona, o Antonopoulos é a autoridade, digamos assim. Ele é o cara que realmente explica o assunto. E eu tenho 33 perguntas para responder. Quero ver como é que eu vou dar conta disso. Então, as recomendações de leitura são isso. Quem está acessando pelo celular consegue ver isso e fazer print da tela? Consegue, né? Eu acho que sim.